É possível ser um cristão sem ir à igreja? Meu nome é Bruno Fregnani e eu sou professor da disciplina Conhecereis a Verdade. Nessa disciplina, nós estudamos várias heresias que existem por aí e o que a Bíblia diz a respeito delas. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o movimento dos desigrejados. Um assunto bem propício para a gente conversar em dias atuais, porque estamos vivendo uma experiência de não podermos estar presencialmente com o corpo de Cristo, em sua maioria. E, de certa forma, experimentando isso que os desigrejados tanto defendem, que é um cristianismo, talvez em carreira solo, ou apenas com transmissões em internet. E nós, cristãos que entendemos o valor do corpo de Cristo, com certeza estamos ansiosos para poder voltar e adorarmos a Deus todos juntos, de forma presencial e de forma como um corpo, realmente experimentando comunhão, edificação, exortação mútua e adorando a Deus como um só corpo. Mas quem são de fato esses desigrejados que são adeptos dessa carreira solo no cristianismo e que defendem apenas o seu relacionamento com Deus e não existe a igreja instituída por Ele, por Deus? Quem são esses desigrejados? Eu alistei aqui 3 grupos que a gente pode encontrar no Brasil e no mundo hoje em dia. Primeiro, são os desigrejados sem opção, ou seja, aquelas pessoas que se converteram em algum lugar que não tem o cristianismo, não tem a igreja, ou talvez alguém que teve que se mudar para algum lugar e ali não tinha uma igreja, não tem cristãos. Então, é um desigrejado no sentido presencial, porque não tem opção, e ele talvez até tenta lidar com isso, ou talvez abraçou a ideia de que essa é a realidade dele para a sua vida. Nós temos também os desigrejados por opção, ou seja, aquelas pessoas que moram em cidades como a nossa, aqui em Santo André, São Paulo. Aqui tem muitas igrejas e tem muitas igrejas sérias, mas eles escolhem não participar dessas igrejas, por determinados motivos. O principal deles por estarem frustrados com a igreja, com a instituição, ou talvez com algum líder especial, com algum pastor, e ter perdido um pouco aquela confiança e a esperança que ele pensava encontrar na igreja ou no corpo de Cristo e agora não encontra mais. Então, por causa talvez dessa amargura ou desse conflito no coração, ele é um desigrejado por opção. Mas nós temos um terceiro grupo, que é o mais perigoso desses, que são os desigrejados como movimento. Ou seja, não só uma pessoa que foi decepcionada com a igreja e particularmente prefere não participar, ela está desesperançosa com a igreja, mas quem faz parte desses desigrejados como movimento são pessoas que defendem, fazem uma apologética desse movimento e até dizem que você só pode encontrar Deus se você sair da igreja. Eles defendem o fracasso da igreja. Por isso, esse é um grupo mais perigoso ainda. Para definir um pouco eles, eu coloquei a seguinte definição: defendem que a igreja é criação humana, não divina, e que para encontrar Deus precisamos sair da igreja. A igreja se torna um obstáculo para que eu possa ter um encontro verdadeiro com Deus e ter um relacionamento saudável com Deus, porque a igreja ela é tão pecadora que ela me atrapalha nesse relacionamento. Essa é a visão dos desigrejados. Quais são os seus principais pontos ou as suas principais convicções? Eu listei aqui 3. Primeiro, Cristo não deixou uma igreja institucionalizada, ou seja, para eles não foi Cristo que ordenou, que deu as diretrizes ou que criou a igreja, e que isso que nós vemos hoje é totalmente uma criação humana. É algo que aconteceu ali provavelmente a partir dos apóstolos, ou a partir dos primeiros cristãos, ou de Constantino, a institucionalização da igreja. Então eles acabam puxando mais para esse lado e falando que não foi, a igreja de nada partiu da vontade de Deus em ser criada. Além disso, eles defendem que a igreja atual tem falhas e erros, e por ela ter muitas falhas, ter erros, ser pecaminosa em muitos âmbitos, ela não é a vontade de Deus. Ou seja, a igreja que temos hoje não é a vontade de Deus, por isso eu não devo participar dessa igreja, porque ela vai ser prejudicial à minha vida cristã, por ela ter erros. E em terceiro e último lugar, eles creem que onde estiverem 2 ou 3, ali está a igreja. Ou seja,
eu, com a minha esposa no meu lar, já somos uma igreja ali, a gente não precisa de mais nada. A gente pode ter o nosso tipo de comunhão, como ceia, alguma coisa do tipo, no nosso próprio jantar, nosso próprio churrasco, ou a gente pode ter a nossa edificação mútua na nossa conversa, a gente pode ler a Bíblia nós dois, e a gente é igreja, não precisamos de mais nada, não precisamos do corpo, do resto do corpo de Cristo, né? Ou talvez alguns vão mais além e dizem que eles em si sozinhos são a igreja e que não precisam nem de mais uma pessoa. Eles, com a sua individualidade, conseguem experimentar toda a amplitude do que é a igreja perante Deus, do que é o relacionamento do noivo com a noiva, ou seja, de Cristo com eles mesmos. Muitas indagações que essas pessoas levantam, elas têm alguns pontos de verdade, elas têm algumas coisas que fazem a gente pensar, e para a gente refletir como igreja mesmo, para que a gente possa, talvez até acertar alguns detalhes. Por exemplo, há alguns pastores que olham para a organização ou para alguma denominação criada e colocam a sua maior importância não no que é de fato a igreja, não até mesmo na pregação da palavra, mas na manutenção de um sistema, na manutenção de uma denominação ou algo do tipo. Algumas pessoas, inclusive, colocam a denominação acima do ser cristão. Algumas pessoas começam a orar pelo avanço daquela denominação pelo país e consideram, inclusive, por exemplo, uma outra denominação que tem uma declaração de fé muito parecida como um alvo a ser alcançado, como cristãos que precisam ser alcançados. Então, às vezes, alguns pastores e algumas igrejas dão um pouco de brecha para isso, por colocarem a instituição maior do que o próprio Cristo. Nós sabemos que a igreja mais saudável é uma igreja que é cristocêntrica, ou seja, ela levanta a bandeira de Cristo e tudo que ela faz é para glorificar a Cristo, para honrar a Cristo. O seu louvor é cristocêntrico, sua palavra é cristocêntrica, a comunhão é cristocêntrica, porque Cristo é o centro do relacionamento de todos os membros. Então, quando igrejas acabam falhando nessa tarefa, dão um pouco de brecha para que esses desigrejados acusem a igreja de errada ou de má, por verem exemplos maus de igrejas que se preocupam muito mais com a instituição, com a organização, do que de fato com Cristo e com a sua palavra. A igreja tem falhas também, a igreja tem erros, isso é verdade. Afinal, nós somos todos pecadores. A Bíblia nos deixa muito claro no livro de Romanos que nós temos uma natureza depravada, nós temos pecado, continuamos pecado, mesmo que não somos mais escravos do pecado, mas ainda temos a presença do pecado e lutamos com ele diariamente. Então, obviamente, nós teremos pecado na igreja, mas assim como eu falei em uma outra aula, principalmente o líder da igreja e também todos os membros, eles precisam ser irrepreensíveis, ou seja, pessoas que pecam, mas que se arrependem, que têm uma mudança de vida, que pedem perdão por esse pecado. Não pessoas que pecam, deixam esse pecado para debaixo do tapete, não pedem perdão, não se arrependem, não têm uma mudança de vida e ficam com uma ponta solta, se tornam repreensíveis. Muitos desigrejados acabam se tornando desigrejados justamente por conhecerem e também serem alvos das garras de pastores e de líderes que são repreensíveis. Pastores que gostam mais de tirar a lã da ovelha do que de pastorear a ovelha, como Hernandes Dias Lopes fala. Pastores que se comportam como lobos. E isso acaba tornando a igreja como um belo campo para os desigrejados olharem para isso e falar: isso aqui está totalmente errado, isso não é bíblico, por causa de alguns erros que nós podemos acabar cometendo no processo. Mas os desigrejados, eles também têm algumas más interpretações a respeito dos textos bíblicos. Por exemplo, nesse terceiro ponto, onde diz: onde estiverem 2 ou 3 ali está a igreja, no qual os desigrejados apoiam boa parte da sua doutrina do que é ser igreja, nesse versículo de Mateus 18, versículo 20, eles acabam mal interpretando por não considerarem o contexto como um todo. Por exemplo, nessa passagem, o alvo daquela passagem, o alvo da fala de Jesus Cristo não é falar que uma pessoa sozinha ou que 2 pessoas sozinhas, elas são igreja, que não precisam de mais ninguém, que elas podem se isolar na casa delas e que não precisam mais ter nenhum tipo de relacionamento com o corpo de Cristo. Afinal, isso estaria contrariando
tantos textos do livro de Atos, de 1 Coríntios e de tantas outras cartas, como as cartas pastorais de Timóteo e Tito, que falam a respeito da igreja e das funções da igreja. Então a Bíblia não se contradiz. Esse texto, na verdade, ele está dentro de um contexto, de uma fala a respeito da disciplina, onde 2 ou 3 pessoas ali, se refere às 2 ou 3 pessoas que presenciam aquela confrontação do pecado e que Deus valida aquela confrontação do pecado e que aquelas 2 ou 3 pessoas fazem parte ali do processo disciplinar que aquela outra pessoa está passando. Mateus 18, como a gente vai falar mais para frente, retrata esse processo da disciplina bíblica, que eu vejo uma pessoa pecar e aí eu confronto ela. Depois, se ela não se arrepender, eu trago 2 ou 3 pessoas, o Espírito Santo está no meio delas e é válido para que esse processo continue. Essas 2 ou 3 pessoas validam esse processo de disciplinação, essas 2 ou 3 pessoas validam o processo de disciplina bíblica e, mesmo assim, se aquela pessoa não se arrepender, precisa ser levado esse assunto à igreja. E é interessante que, logo nesse texto, alguns versículos antes do versículo que eles tanto usam, de Mateus 18, versículo 20, nós vemos o fato da igreja sendo comentada e introduzida aí no diálogo. E como é que pode uma pessoa que vive um tipo de vida cristã em carreira solo, sozinha, experimentar esse processo de disciplina, de disciplinar ou de ser disciplinada? Como é que ela pode, por exemplo, confrontar a esposa dessa pessoa e levar para quem? Se ela não se arrepender, ele vai levar para quem? Como ele vai levar para que igreja? O texto bíblico fala para trazer 2 ou 3 pessoas e depois, se ela não se arrepender, levar para a igreja. Mas essas pessoas não acreditam em igreja. Então, no próprio texto que elas usam, já tem aí uma inconformidade com a doutrina bíblica a respeito de igreja. E tem tantos outros textos que mostram o que é a igreja. Eu gostaria de começar com 2 afirmações que o Novo Testamento nos fala para comprovar e também validar essa ideia e essa verdade da igreja de Cristo como algo verdadeiro, como sendo o corpo de Cristo. A primeira é que a igreja é, de fato, o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. E é uma noiva, um corpo que é muito amado pelo cabeça, pelo noivo. Inclusive, nós podemos ler em 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então não tem como um membro viver separadamente, ele precisa estar junto com o corpo, ele precisa estar experimentando esse relacionamento de corpo. Nós juntos somos a noiva de Cristo. Então essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que a igreja de Cristo é fundada naquela declaração de Pedro: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, dialogando ali com Pedro, fala que a igreja ela vai ser fundamentada em cima dessa declaração, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a partir desse momento, todas as igrejas que surgiram a partir dali, em várias cidades, ali na cidade de Corinto, em Filipe e em tantos outros lugares, e até hoje em Santo André, em São Caetano, em São Bernardo e tantos outros lugares, a igreja ela é saudável, quando ela é fundamentada nessa verdade, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa é a igreja, esse é o padrão original da igreja, uma igreja que é o corpo de Cristo e que é fundamentada nessa declaração, nessa verdade. Mas nós temos também várias orientações a respeito da igreja, e essas orientações que Jesus deu para os discípulos, para os apóstolos, foi que ocasionou os discípulos de se organizarem. Primeiro, instituição de presbíteros e diáconos. Isso nós vemos tanto no livro de Atos, quanto nas cartas de Timóteo e de Tito, porque nós vemos ali a instituição de líderes, de diáconos, de presbíteros, e nós temos isso por causa que temos uma igreja. Como é que uma pessoa sozinha vai instituir um líder para ela mesma? Ela vai ser o líder de si mesma? Ou quem vai ser o líder dessa pessoa? Vai ter ali os líderes da igreja? Como que isso vai funcionar, a liderança, se ela está caminhando numa carreira solo, uma carreira cristã solo? Nós temos também a orientação a respeito do ensino da doutrina e da exortação e da correção, ou seja, nós precisamos uns aos outros instruir, exortar, corrigir, advertir, admoestar. Nós precisamos fazer isso como corpo,
uns aos outros. Como é que eu vou fazer isso sozinho? Como é que eu vou exortar a mim mesmo? Como é que eu vou me alertar a mim mesmo quando o meu coração começar a seguir esses desejos egoístas da minha carne? Quem vai me alertar? Eu mesmo. Não tem como eu fazer isso. Eu preciso da igreja para poder me orientar, para poder me puxar para o caminho certo, para quando eu começar a crer em doutrina errada, a igreja pegar e voltar. E é exatamente isso que aconteceu, por exemplo, na Reforma Protestante. Quando a igreja começou a caminhar por um caminho que não deveria, para algumas doutrinas que não deveria crer, para algumas práticas que não deveria fazer, algumas pessoas na igreja se levantaram para puxar e falar, não, essa é a verdade, a gente precisa reformar a igreja, ele não pode sair do trilho, mas porque tinha igreja. Se eu tivesse em carreira solo, como que eu ia poder voltar para a doutrina, quando o meu coração começasse a ceder aos desejos egoístas da minha carne e da minha mente? Além disso, em quinto lugar, o processo disciplinar, a disciplina que nós citamos em Mateus 18 e que podemos citar, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, onde um irmão imoral, ele precisava ser expulso ali da igreja. Como que acontece o processo disciplinar, ou expulsão, ou correção, ou admoestação, ou instrução, se eu estou em carreira solo? Eu preciso viver uma vida de igreja, para que todas essas coisas possam acontecer e para que a igreja se mantenha pura para o seu noivo, para que a noiva se mantenha bela para o seu noivo. Em sexto lugar, a ceia do Senhor, e em sétimo lugar, a comunhão. A ceia era também uma expressão de comunhão ali com o corpo de Cristo, mas também era um lembrete da morte de Cristo por nós ali na cruz, e também uma expectativa futura para o retorno do nosso noivo, para buscar a sua noiva. Como é que eu vou experimentar a ceia do Senhor sozinho? E não existe isso. Eu preciso do corpo para poder experimentar a comunhão. Se eu olho para o livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 40, 41, 42 em diante, até 47, eu vou ver muito a respeito da comunhão, eu vou ver muito a respeito desse ajudar um ao outro. Como é que eu vou vivenciar isso se eu estou numa carreira solo? Além disso, o batismo, o evangelismo, o discipulado, as ordenanças a respeito de missões. Como é que eu vou fazer isso em carreira solo? Eu vou evangelizar alguém e eu tenho que discipular, mas eu não vou discipular porque aquilo não é igreja, é carreira solo. Não tem como isso. Eu preciso ter uma igreja para ter um padrão, para ter uma declaração de fé, para me puxar quando o meu coração quer se desviar. Eu preciso de uma igreja para experimentar essa comunhão, para experimentar a ceia do Senhor, para experimentar o batismo, para experimentar o discipulado. Eu preciso de tudo isso. Mas como eu posso cumprir essas ordenanças então, sem igreja? Augusto Nicodemos diz que nós precisamos ter o mínimo de organização. O mínimo de organização para eu conseguir ter pessoas, para eu conseguir poder vivenciar essas coisas. Você pode falar, não, eu não acredito nessa denominação ou nessa outra denominação, e eu vou começar a me reunir aqui na minha casa, nós somos desigrejados, e nós nos reunimos aqui em 10, 15 pessoas da minha família, e não somos igreja. É meio que trocar 6 por meia dúzia. Você não está querendo pegar ali o molde, só que você, de uma forma ou de outra, você está vivenciando isso de igreja. Para você conseguir cumprir essas ordenanças, você precisa de pessoas, você precisa de igreja, você precisa de corpo de Cristo. Às vezes as pessoas vão até falar, mas nós somos um grupo que não se chama igreja, a gente não tem nome, mas de uma forma ou de outra é um grupo sem nome, mas é uma igreja. Então não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente querer fugir desses moldes todos, mas acabar criando outros moldes. O que a gente pode fazer é observar se nós estamos pecando, se nós estamos atribuindo coisas que são adicionais, que a palavra de Deus não está falando e que está atrapalhando a igreja. Por exemplo, o uso de um data show atrapalha a mensagem do evangelho? Atrapalha um culto? Atrapalha a pregação do evangelho? Não atrapalha. Agora, será que a gente não está colocando algumas coisas no culto, ou algumas coisas como obrigação para a igreja, que está ali competindo com a mensagem do evangelho, que está na verdade até contrariando a palavra de Deus? Aí a gente precisa observar, porque a gente precisa nos reformar novamente, porque essas coisas não podem fazer parte da igreja. O que pode fazer parte da igreja é aquilo que a Bíblia já diz para fazer parte. Por exemplo, essas 10 orientações bíblicas no Novo Testamento, que nós sabemos
e que nós aprendemos a respeito da igreja. Então, como é que a gente pode viver essas ordenanças? Augusto Nicodemos fala que com um mínimo de organização. E eu gostaria de completar com algum tipo de pluralidade. Não uma pluralidade de ideias, mas de pessoas. Nós precisamos de pessoas, de plural, para poder viver o que é o corpo de Cristo. Por isso, eu faço de novo aquela pergunta que eu fiz no começo. É possível ser cristão sem ir à igreja? Pense por um momento nessa pergunta. Sim, é possível. É possível no sentido de que não é a igreja que me dá a salvação ou que me tira a salvação. Agora, uma pergunta ainda mais profunda. É possível ser um cristão saudável sem ir à igreja? Não, não é possível. Não é possível ser um cristão saudável. E um certo autor dá a seguinte ilustração para nos explicar um pouco essa grande verdade. É possível você dirigir um carro com todos os faróis apagados numa estrada muito perigosa? É claro que é possível. Agora, é prudente você fazer isso? É prudente você dirigir sem os faróis acesos? É saudável você dirigir nessa escuridão e possivelmente cair na montanha ou bater o carro? É prudente? Não é. Da mesma forma, você pode tomar a decisão de querer viver sem igreja? Pode. Não é a igreja que está te dando a salvação ou te tirando a salvação. Agora, é coerente? É prudente viver sem igreja? Não. Você vai estar perdendo muita coisa. Você vai estar perdendo de ser abençoado pelas pessoas e também de abençoar as outras pessoas. Muitas pessoas falam que não participam de igreja porque as pessoas não têm nada o que contribuir com a vida cristã dela. Então, seja você quem contribui. Muitas pessoas falam que não participam da igreja porque precisa de muitas mudanças. As pessoas estão crendo nas coisas erradas. Seja você a mudança. Vá e pregue a verdade você. Confronte as pessoas. Traga a palavra para dentro da igreja. Não fuja da igreja e desista da igreja. Mas que você possa, de fato, ser a mudança. Você sozinho, você vai ter uma experiência de vida cristã incompleta. Hernandes Dias Lopes diz que uma brasa não se mantém acesa fora do braseiro. E essa é uma grande verdade. Nós vamos viver uma vida cristã doente, se escolhermos vivê-la longe do corpo de Cristo. Um membro separado do seu corpo vai apodrecer, ele vai ficar doente. A gente precisa do corpo para se manter saudável, para se manter confrontando um ao outro, para se manter exortando e consolando uns aos outros. Mas o que causa, então, uma pessoa tomar essa atitude? O que causa alguém de cometer essa tolice, que é viver uma vida cristã sem igreja? O primeiro motivo é, claro, talvez uma convicção errada do que é a igreja. E eu creio que se você é uma dessas pessoas, você possa ter sido convencido pela palavra de Deus de que essa não é o melhor caminho a ser seguido. Mas outros dois motivos podem surgir. O primeiro deles, a frustração e a desesperança em relação à igreja. Talvez falsos mestres, igrejas que são empresas, pastores que são lobos, acabam tirando esse conforto, essa segurança de igreja, e as pessoas acabam saindo dela. Talvez pessoas que foram muito maltratadas na igreja e acabaram muito magoadas, foram abusadas, de certa forma, de líderes, de pastores. Como eu disse, pastores que gostam mais de tirar a lã das ovelhas do que pastorear as ovelhas. Talvez você é uma dessas pessoas e você se sente frustrado por causa disso. Mas talvez, um segundo motivo, você é uma pessoa que foi uma adepta ao individualismo. Um mal que entrou na nossa sociedade, um mal que entrou no mundo secular e que entrou nas escolas, no trabalho e que infelizmente tem entrado na igreja. O individualismo, o egoísmo, o medo de proibições e de limitações, o orgulho pessoal, você querer viver uma vida cristã do seu jeito, sem ninguém te confrontando, sem ninguém falando que você pode estar vivendo uma vida errada e que você precisa consertar isso. Talvez o individualismo seja o maior motivador para algumas pessoas saírem da igreja. Eu não sei qual é o seu caso, se é uma frustração, uma desesperança, ou se é essa paixão demasiada pela sua forma de pensar ou agir. Mas o meu conselho para vocês
são: não coloquem as suas esperanças em pessoas. Não coloque as suas esperanças em você mesmo, porque o seu coração é enganoso, o seu coração só vai te prejudicar. E não coloque a sua esperança em pessoas. Não coloque todo o seu equilíbrio da sua vida cristã em algum líder ou em algum irmão seu da igreja. Não coloque, porque eles são pecadores e eles vão certamente errar. Muitas vezes eles vão errar e se arrepender e pedir perdão, mas eles vão continuar errando, vão falhar. Essa é a nossa realidade. Nós constantemente lutamos para que não pecamos, mas muitas vezes acabamos pecando. A Bíblia diz em 1 João que se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Essa é a realidade da igreja. Por isso, não coloque a sua esperança nem em você mesmo, nem em nenhum líder, nem em nenhuma pessoa. E tome uma decisão, seja você a parte da mudança. Se você tem visto muitas pessoas mentirem, comece a falar a verdade. Se você tem visto pastores sendo apegados a dinheiro, a finanças, a poder, seja você um desapegado a isso. Seja você uma pessoa que entrega as suas finanças diante de Deus e que não é apegada nem ao dinheiro, nem ao poder. E não se engane em pensar que você está melhor sozinho. Não se engane em pensar que talvez pelo erro das outras pessoas você vai consertar em querer viver uma vida cristã só você e Deus, porque você vai estar perdendo muita coisa, não só de ser abençoado, como também de abençoar as outras pessoas. Deus distribuiu os dons para todos nós do corpo de Cristo, para que possamos usar para edificar a igreja, para edificar o corpo, para que possamos abençoar e sermos abençoados. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, como o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Ou seja, que você se sinta encorajado a perseverar e ser parte da mudança, buscar pessoas que são fiéis a Deus, buscar talvez alguns pastores que são fiéis a Deus e se ajuntar com essas pessoas e viver uma igreja saudável. E se você está num ambiente onde a igreja está se perdendo, seja de fato a mudança, seja alguém que proclama a palavra de Deus, seja alguém que não desiste, mas que com muita coragem resiste na verdade da palavra de Deus e que fala: eu não tiro o pé daqui, eu quero ser igreja com vocês e eu quero que nós possamos seguir a palavra de Deus. Seja parte da mudança, mas que você também possa encorajar as outras pessoas. Talvez muitas pessoas da sua igreja estão se sentindo da mesma forma, frustradas e desesperançosas em relação à igreja. Então seja você a igreja que vai até ela, seja você a igreja que vai confrontar e confortar e amar e servir e animar esse seu irmão e essa sua irmã. Que você possa encorajar e ser encorajado, porque é aí que nós experimentamos o corpo de Cristo, sendo abençoados e abençoando as outras pessoas. E que para você que está na igreja hoje, que está em uma igreja saudável e que não quer ver mais e mais pessoas se desencorajando com o Evangelho, desencorajando com a igreja, com a palavra de Deus, com o próprio Deus também e com esse corpo de Cristo, que você possa dar a devida atenção às ovelhas, não à organização, não à instituição, mas que você possa focar nas ovelhas, que você deixe de ser ativista e que você encoraje também o seu pastor a deixar de ser ativista e começar a focar nas ovelhas, começar a focar no corpo de Cristo, para que juntos possamos de forma madura e de forma convicta e de forma sincera, juntos adorarmos a Deus. Invista nos novos convertidos através do discipulado. Pratique um pastoreio verdadeiro. Negue a si mesmo todos os dias e seja cristocêntrico. Se você quer que a sua igreja seja cristocêntrica, se você acredita que a verdadeira igreja precisa ser cristocêntrica, comece você. Seja cristocêntrico, que você possa influenciar a sua casa, a sua família a ser cristocêntrica, colocar Cristo no centro de tudo e que a partir daí você possa ser um influenciador para que a sua igreja também seja cristocêntrica e para que juntos possamos cumprir essa mais bela função e mais belo privilégio que temos como corpo,
que é nos juntarmos e adorarmos ao nosso Deus de forma mútua, conjunta, juntos, adorando o nosso Deus que é completamente santo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.